Bem-vindos ao vídeo de demonstração do plugin para verificação da estrutura da informação geográfica que acompanha os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Segundo o Guia Técnico para a elaboração dos planos municipais, cada plano deve conter 11 temas com a respectiva informação geográfica. Cada um desses 11 temas tem uma nomenclatura específica, como está indicado na página 35 do respectivo guia. E para cada tema está também definida uma estrutura de atributos, campos e respectivos tipos de dados, que são admitidos nesses campos, texto, números reais ou inteiros, etc. Em muitas situações, os valores admitidos nesses campos também estão condicionados, existindo ao longo do guia quadros com os valores permitidos para determinados campos. Este plugin permite verificar que a informação geográfica que integra os tais planos municipais de defesa da floresta contra incêndio cumpre as regras que estão definidas no plano, as regras que estão definidas no guia técnico sem ter que abrir e visualizar a informação. O plugin pode ser acedido, foi desenvolvido sobre QuantumGIS, pode ser acedido através do menu Módulos, verifica PDM FCI, confirma a informação geográfica dos planos municipais de defesa de floresta contra incêndios ou através de um botão que está disponível na barra de ferramentas. Clicando no botão, o utilizador vai ser confrontado com uma nova janela, onde vai ter que introduzir os dados ou a informação sobre os dados que pretende analisar. E começamos por selecionar o concelho que vamos querer analisar a informação geográfica. E então, neste exemplo, vamos trabalhar sobre o concelho de Almeida, que está no distrito da Guarda. E a primeira opção é mesmo selecionar o concelho referido. Assim que se faz essa seleção, automaticamente são preenchidos os quadros referentes ao código do INE, ao código de 3 dígitos e ao nome segundo o guia. Este nome segundo o guia também está definido na página 35 e está relacionado, no caso de Almeida não tem influência, mas por exemplo, se estivéssemos a falar de Vila Real de Santo António, estaria escrito Vila Real Santo António sem a acentuação e sem os 10 dígitos. Seguidamente, é perguntado qual é o ano de aprovação e quais os anos de planeamento. Esta informação está relacionada com alguns campos de alguns temas que têm informação por anos. Portanto, este plano foi aprovado no ano de 2015 e os anos de planeamento começaram em 2014. Portanto, é um plano que tem planeamento de 2014 a 2018. Como foi aprovado em 2015, tem anos de vigência de 2015 a 2019 e por isso aparece uma mensagem a dizer que em 2018 o plano deverá ser revisto devido ao desfazamento entre os anos planeados e os anos de vigência. Caso o utilizador se engane e ponha um ano de aprovação anterior ao ano de planeamento, aparecerá aqui uma mensagem a dizer que para confirmar, porque isso não pode acontecer e não o deixa seguir com a execução do plugin. Caso os anos sejam iguais, não aparecerá mensagem nenhuma. Seguidamente, o utilizador vai dizer onde é que está a informação geográfica que pretende analisar. Este plugin funciona da seguinte maneira. Vai a uma determinada diretoria que o utilizador define e dentro dessa diretoria vai procurar toda a informação que está em formato shapefile. Essa informação vai ser confrontada com a nomenclatura que deveria ter segundo o guia e caso encontre coincidência entre o nome do tema e o nome do ficheiro, parte para a verificação dos campos e dos valores dos campos. Caso não encontre a tal correspondência, mas seja um shapefile, ainda informa quais são os campos que estão nesse shapefile. Para o caso de a nomenclatura estar errada, mas o tema em si se representar, por exemplo, os pontos de água, mas não se chamar RPA_Almeida. Portanto, onde é que eu tenho a informação? Eu tenho a informação no meu disco C, dentro de uma pasta que se chama 00 Almeida. Toda a informação que está dentro desta pasta vai ser verificada e a ver se coincide em termos de, se for um shapefile, a ver se coincide com um dos nomes que esteja no guia. Pede também ao utilizador que identifique qual é o raster correspondente ao risco, à cartografia de risco
e qual é o raster correspondente à perigosidade. Pronto, caso o utilizador tenha uma diretoria e não apenas um fecheiro, como é o caso dos raster dataset que vêm da tecnologia Esri, pode apagar e ficar apenas com a informação até à diretoria. Estas são as únicas caixas que são editáveis, as outras não se podem editar manualmente. Toda esta análise que é feita sobre a informação vai ser guardada num relatório, que é um ficheiro do tipo TXT. E, portanto, o que ele está a perguntar agora é onde é que queremos guardar esse relatório. Nós vamos guardar o relatório numa diretoria, pode ser na própria diretoria onde estão os dados, na raiz da diretoria onde estão os dados. Pronto, ele diz vai guardar o relatório em C00 Almeida com o nome relatório almeida.txt. Estes dois botões permitem aceder ao PDF de ajuda, de um pequenino tutorial que explica como funciona o plugin, ou ao vídeo que estão a ouvir agora. Os botões aqui em baixo, o OK vai fazer avançar com a execução do plugin, o Reset permite limpar o formulário, começar de novo, e o Discard limpa o formulário, mas sai do plugin. Portanto, vou fazer OK e ele vai aparecer com uma mensagem a dizer que está a verificar a informação geográfica. Se tudo correr bem, e no final da verificação, vai aparecer uma mensagem a dizer que foi executado com sucesso. Após a execução do script, é então possível ir à diretoria onde se pediu para guardar o relatório de verificação e abrir esse relatório. Como disse, o relatório tem extensão .txt, um fecheiro tipo TXT, pode ser aberto através do WordPad ou do Notepad. E começa por identificar o que é um relatório de verificação da informação geográfica dos planos municipais, a data e a hora a que foi feita a verificação e, seguidamente, os dados referentes ao município, o nome e depois aquelas informações que vinham no início do plugin. Seguidamente, começa então a verificar os temas, ou a mostrar o resultado da verificação dos temas. Encontrou o tema de espaços florestais ou equipamentos florestais de recreio. Nesta diretoria dizem que caminho é que a encontrou, isto porque pode acontecer que, por organização da informação, haja temas repetidos. Se houverem subdiretorias em que os temas estão copiados várias vezes nessas subdiretorias, ele vai verificar esses temas tantas vezes quanto os encontrar. O tema estava nesta diretoria, chamava-se FR_Almeida, portanto é um tema cuja nomenclatura corresponde ao que está definido na página 35 do guia e por isso mesmo ele consegue ir verificar a estrutura dessa informação. Confirma as coordenadas, neste caso coordenadas do ITRS 89, as coordenadas oficiais para Portugal continental, por isso diz que estão mesmo bem. A geometria, no entanto, não confere. É um tema do tipo, penso que é do tipo ponto e deveria ser do tipo polígono. E, portanto, há informação que a geometria não confere. E tem no total 7 elementos. Depois parte para a verificação dos campos e dos tipos de valores. E informa que existe o campo ID, que não é previsto, portanto, não é pedido no guia, mas que existe. E diz que o código INE é do tipo integer, inteiro, e deveria ser string, deveria ser do tipo texto. Isto tem alguma influência nos códigos do INE que começam por 0. Se for do tipo inteiro, o software vai portar o valor de 0. Portanto, eles têm que ser mesmo do tipo texto para representarem, para serem reais, para representarem a realidade, digamos assim. Não há campos em falta, portanto, todos os campos que estão exigidos para este tema, segundo o guia técnico, estão presentes. E depois começa a análise dos campos um a um. Para o campo ano, há 7 registros com o valor 0. Para o campo código INE, há 7 valores que estão fora do previsto e informa. O código INE deveria começar por 0902 e os erros que se verifica são que para os primeiros 3 casos, porque como há 7 valores, ele só identifica os 3 primeiros erros, digamos assim, e dá o que é que está a acontecer. E aqui é fácil perceber que é uma questão do campo ser inteiro, ele cortou o valor do 0 e, portanto, os valores não conferem com aquilo que deveria ser. Em relação ao campo code EFL está tudo ok. Em relação ao campo localização, há 2 registros com o valor nulo, portanto não estão preenchidos.
Do campo tipo parece que está ok, não há nada que não esteja de acordo com o que é exigido no guia, daquilo que se consegue verificar. Para o campo de designação, há 6 registros com o valor nulo, depois há uma série de campos ok. O campo fax, há 7 registros com o valor 0, como há 7 registros na totalidade, portanto este campo não foi preenchido de todo. E depois de verificar cada um dos campos que deveriam estar e que estão presentes no tema, passa para o tema seguinte. O tema seguinte é a faixa de gestão de combustível Almeida. Diz onde é que está essa informação. As coordenadas estão em 20790, estão coordenadas aceitáveis porque na altura em que se fez o guia até eram as coordenadas em que se pediam. Tem 4.843 elementos e depois vai então verificar. Existe um campo ID a mais. Este campo vai sempre existir porque vem diretamente do ArcGIS, não traz problemas de maior. E não há campos em falta. E depois analisa, como fez anteriormente, para cada um dos campos a informação que está lá disponível. Ok? Isto faz para todos os temas que encontra e no final do relatório, que neste caso é um relatório até bastante extenso, porque felizmente ele encontrou muitos temas que correspondem à nomenclatura, eu acho que os encontrou quase todos. No final da verificação de todos os temas, aparece a informação relativamente aos raster de perigo e aos raster de risco que o utilizador definiu como sendo. Disse perigosidade é o raster risco, raster de risco era o risco.ask e não foi indicado nenhum raster de perigosidade. Em relação depois faz um resumo de tudo aquilo que foi feito e diz, analisou 15 fecheiros e diz que dos temas que fazem parte do guia, o FGC foi verificado, o RVE foi verificado, diz quais os foram verificados e depois quais os que não foram encontrados, mas que segundo o guia deveriam existir. E finalmente põe a data e a hora de finalização da verificação. Neste caso de Almeida, como disse, a nomenclatura correspondia, em quase todos os casos, a nomenclatura correspondia àquilo que era exigido no guia, por isso foi possível verificar a estrutura da informação, mas no exemplo que vos vou mostrar agora em relação ao município de Penela, por exemplo, em que há um tema que se chama Pontos de Água Penela.shp. Portanto, este tema deveria se chamar RPA_Penela e não, tem outro nome. No entanto, como é shapefile, o script vai verificá-lo e diz que a nomenclatura é não prevista, portanto não faz parte do que é pedido no guia, verifica em termos de sistemas de coordenada e depois diz tema não pertencente aos previstos no guia, mas ainda assim indica os campos que tem, porque em muitas situações, verificando isto, pode-se ver que o tema está correto, apenas o nome é que não está de acordo com o que era exigido. Isto pode acontecer e neste caso o que iria dar no final era que não foram encontrados uma série de temas, aliás, acho que não foi encontrado nenhum dos temas que segundo o guia devia existir. O que não foi encontrado quer dizer que não tem a nomenclatura segundo aquilo que está definido no guia.